Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de rever os irmãos, de ter este momento de comunhão aqui, onde nós aprendemos, relembramos a Tua palavra e, acima de tudo, guardamos ela no nosso coração. A nossa oração, Pai, é uma só, que o Senhor venha nos dirigir durante esta uma hora, para que aquilo que nós viermos a falar, Senhor, seja segundo a Tua vontade. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E então, segure-se, vai começar. Vamos lá. Vamos falar sobre Juízes. E hoje eu tenho a alegria de poder falar sobre a única mulher que a Bíblia traz que ocupou um cargo político. Débora. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre Débora e Baraque. E não Baraque e Débora. Débora e Baraque. Juízes capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Não, só 4 e 5, basicamente. Então, se você quiser pegar a sua espada, desembainhar ela, se você quiser pegar o seu aplicativo, abre lá no livro de Juízes e já separa esse texto, porque é de lá que nós vamos trabalhar. Eu tenho certeza que o Felipe já falou sobre os demais, mas aqui eu trago um rápido resumo de quem dos juízes que estão sendo trabalhados. Otoniel, que não é o marido da Andréia, ele teve um rei opressor que estava em Cuxã, Rizatim, na Mesopotâmia, e durante 8 anos ele oprimia o povo de Deus. Depois disso, Otoniel proporcionou para o povo de Deus 40 anos de alegria e vitória. Só na bênção. Depois, Eude teve um rei opressor, que era o rei de Eglon. O rei Eglon era moabita, e este rei pressionou, oprimiu durante 18 anos. E Eude, durante todo o seu período, ele teve 80 anos de paz. Sangar, nós não temos nenhuma informação sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre Débora e depois, na aula que vem, Gideão, tá? Nós conseguimos fazer uma separação aqui para facilitar. Vocês estão lembrados do Eude da aula passada, que matou o Eglon, reforçadinho, enfim. A polícia, na hora que ele foi entrar no palácio, a polícia checou ele, bateu na perna errada para ver se ele tinha uma espada. E como ele não tinha numa perna, tinha na outra, ele entrou, depois foi lá, matou. A Bíblia diz que até a sua faca entrou e o cabo da faca entrou no rei. Isso tudo o Felipe deve ter falado. Mas agora nós vamos falar sobre ela. Então, capítulo 4 do livro de Juízes, você vai se preparar. Vamos lá. Débora, ela tinha várias funções. Ela era juíza, foi o caso. Ela era profetisa. Ela era senhora do seu lar. Fazia uma moqueca, espetáculo, uma mão para cozinhar. O que eu quero destacar é que ela tinha acúmulo de funções. A Bíblia traz esta informação. Ela era profetisa e juíza. E a Bíblia de cara já diz que ela era esposa de Lapidote. Isso mostra uma função importante, como realmente uma mulher que tem um compromisso com seu esposo. Diferente daquilo que nós vemos hoje, por aí. Quando nós vemos mulheres que desempenham grande parte de cargos, lamentavelmente, muitas vezes vão ver, ela é só, ou ela é divorciada, enfim, mas essa aqui não. A Bíblia fala que ela era profetisa, juíza, e ela casada com Lapidote. E aqui diz a Bíblia que ela trabalhava, ela ficava
julgando e ensinando e exortando o povo debaixo de uma palmeira. Algumas versões trazem tamareira. Tudo bem, não tem problema, a árvore é o que menos vai importar. Mas ela ficava num lugar alto e ali as pessoas vinham até ela e ela dizia, isso é certo, isto é errado, mas não dela. Isto é importante que vocês entendam. Débora, quando julgava o seu povo, ela falava de acordo com a lei que ela havia recebido de Moisés. Ela conhecia profundamente a lei de Moisés. Aquilo que por acaso, por coincidência, passamos lá no livro de Êxodo, quando eles receberam a lei, toda ela, então ela conhecia e organizava e orientava o povo. E aqui nós temos alguns fatos importantes acerca dela, antes de falar de alguns detalhes mais profundos, que eu quero trazer para que você possa gravar bem. Por exemplo, olha só que legal. Diz a Bíblia que a cidade onde estava Jabim e ele oprimia o povo era a cidade de Azor. E nós vimos também em Josué capítulo 11 uma situação como essa e também em Juízes no capítulo 4. Jabim, veja, nós temos o mesmo nome, Jabim e Jabim. Em Êxodo, em Josué, é aqui mesmo. Em Josué, no capítulo 11, ouçam bem como é que Deus faz as coisas. Foi a primeira oportunidade quando o povo de Deus, guiado por Josué, chegou para tomar a região. Ok? Então, aqui em Josué, eles estavam entrando na terra prometida e eles foram parar nesta região. E lá eles lutaram com Jabim. E lá eles venceram Jabim. Infelizmente, mais uma vez, eles erraram num ponto importante. Era para ter uma caneta e um pincel aqui. Eles falharam num ponto crucial que não deveriam ter falhado. A Bíblia dizia que eles deveriam destruir. Nesse texto de Deuteronômio, é a ordem, é a determinação de Moisés, dada por Deus a Moisés, dizendo que toda a terra que eles entrassem e conquistassem era para ser feita a destruição, tomar ela por completo, não deixar ninguém vivo. E aqui nesse caso não foi o que aconteceu. Eles entraram nesta região, tomaram, porém eles fizeram prisioneiros o povo cananeu, que residia naquele lugar. Passando-se um tempo, o povo cananeu, que era oprimido pelo povo de Israel, se reorganiza. E agora, em Juízes, a coisa inverte. Aqui em Josué, o povo de Deus invade, porém não destrói. Aqui em Juízes, o povo cananeu, que era originário daquela região, se reorganiza e retoma a direção. E agora, não mais o povo hebreu comandava, eles passaram a ser comandados. Inverteu-se. Vocês estão entendendo bem? Ok? Todo mundo entendeu esse pedaço? Momento, sendo conquistada pelo povo de Israel, e aqui, como eu falei, cananeus retomam a cidade, ou seja, eles perdem a liderança. O texto é Josué 11:15 e Juízes 4:1b. É a parte do primeiro versículo, olha só. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E assim o Senhor entregou. Foi o Senhor que entregou na mão de Jabim. E a palavra Jabim aqui não é o nome do rei. Ouçam bem. Por quê? Porque quando nós vamos olhar lá em Josué capítulo 11, lá também chama Jabim.
E o período de tempo em que eles lutaram aqui em Josué para juízes é muito longo. O nome Jabim está na mesma proporção para Faraó, para o rei do Egito. Está na mesma proporção que nós falamos no curso passado do sogro de Moisés que chamava Jetro, que na verdade Jetro era uma posição. Jabim era como se fosse César para os reis de Roma, tá? Então, só para vocês entenderem. Se você for olhar aqui, ó, capítulo 11 de Josué diz: quando Jabim, rei de Azor, 250 anos depois, de novo, assim o Senhor entregou na mão de Jabim, rei de Canaã. Então, quer dizer, era um nome dado para o rei daquela cidade, daquela região de Canaã. Vamos para frente. E aqui, olha, é para você começar a se situar no mapa aonde tudo aconteceu. Eu vou passar rapidinho. Aqui nós temos a divisão das 12 tribos, tá? Aqui está Azor. Mas aqui nós vamos mostrar. Aqui a gente mata a cobra. Ó, aqui está a região aonde o povo de Israel estava sendo oprimido. Lá na frente, vocês sabem que isso vai ser dividido em duas partes. Reino de Judá, reino de Israel. Então é na parte norte, aqui onde era a tribo de Naftali, ou Naftali, e Azor estava bem aqui. Aqui era o reinado de Jabim. E era aqui que ele oprimia. E era aqui que trabalhava a Débora. Veja que coincidência, eu trouxe esse fato. O mapa também diz que é a região do ministério de Jesus na escolha dos apóstolos. Se você observar, olha que coisa mais linda. Eu tenho aqui o Mar de Quinerete, que é também conhecido como Mar da Galileia. Tá, pessoal? E nós ouvimos milhões e milhões de vezes Jesus ensinando no Mar da Galileia. Ali era a praia dele, ali era a região dele. Ele era conhecidíssimo. Se saísse candidato a vereador, estava eleito, porque todo mundo conhecia ele naquela região. Tá? Então, é a mesma região por onde Jesus trabalhou, é a região onde o povo era oprimido pelo rei Jabim, tá? Então, ó, eu trouxe aqui, ó, num fato maior, ó, reinado de Jabim. E a Bíblia, então, traz algumas informações técnicas sobre a Débora. Débora é importante nós falarmos sobre ela. Por quê? Porque ela liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 a.C., portanto aqui ó, 1125 a.C., e eu grifei, ó, a única mulher das Escrituras que alcançou um cargo político pelo seu próprio povo. Ela era sacerdotisa e desempenhava, e juíza. Sacerdotisa, desempenhando um papel de conduzir o povo na presença de Deus, esse não era o cargo político, mas quando ela ocupava a função de juíza, ela desempenhava um cargo político. Sua origem é simples, pois o texto bíblico a menciona como esposa do Lapidote. Lapidote, com certeza, é aquele que levava, buscava. A Bíblia não fala nada sobre ele. Só diz que ele era o marido dela, entendeu? Quem sabe ele chegava assim, amorzinho, chegou cedo, o almoço já está pronto, leva as crianças agora 1h30 para a escola? Então tá bom. Enfim, ele tinha uma situação mais confortável. Quantos desejariam ser a esposa da juíza, entendeu? E ter uma profissão de Uber. Leve, traz, busca e tranquilo, não se preocupar com nada, e ela vai administrando. A Franciele, quando fez direito, um dia ela depois passou pela cabeça que ela queria fazer. Ela fez a escola da magistratura para fazer concurso para juiz. Eu fiquei numa alegria. Eu falei assim, Senhor,
Abençoa, Senhor, que eu vou me aposentar. Lapidote era mais ou menos assim. Não deu muito certo o meu plano. E que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Então, como eu disse, algumas versões é palmeiras, outra é tamareira. Numa nação sedenta de espiritualidade, caracterizada pela rejeição de Deus e por uma determinação entre o povo de cada um agir a seu próprio modo, Débora foi, antes de tudo, uma conselheira a demonstrar a sua liderança, discutindo e sugerindo soluções para as pessoas com problema. Débora, a origem da palavra Débora está aqui, ó. Em hebraico, Deborah, imaginamos que seja assim a pronúncia, e significa abelha laboriosa. Indica uma pessoa que possui uma força de vontade excepcional. Parece que ela, se fosse nos dias de hoje, ela seria, com certeza, crente aqui da Nova Igreja Batista. Isso tem tudo a ver com esse povo daqui, né? Ó, ela luta com grande determinação para alcançar seus objetivos. Embora muito cautelosa, quando confia em alguém, revela-se uma companheira doce e amigável. Então, Débora é a tradução da palavra abelha. Mas tem mais algumas características que nós vamos trazer de Débora. Então aqui, ó, capítulo 4, escrito na forma de prosa. O texto é a história propriamente dita, relatada detalhe por detalhe. O capítulo 4 é a história de Débora, tudo o que está acontecendo com ela. E nós vamos falar daqui a pouco do parceiro dela, que ela chama para a luta. Por enquanto eu só estou falando dela, mas tem mais coisa por aí. Tá? Mas o capítulo 5, já nós vamos encontrar uma poesia. Se você for olhar, é uma música, é um cântico. É um cântico que Débora faz, enaltecendo e engrandecendo a Deus pela vitória que ele proporcionou por intermédio da ação de Deus na vida dela e na vida de Baraque. Qualidades encontradas. Então aqui eu já falei, ó, ela era profetisa, ela era esposa de Lapidote, atuando em favor de Israel como uma mãe. Capítulo 5 e no verso 7 traz essa informação, ó, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Isso aí é a poesia que ela usou para cantar. E juíza, aqui então os textos 4.4a e 4.5b está evidenciando que ela era juíza. Capítulo 4, verso 4 diz assim, ó: uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então aqui é a evidência que ela era juíza. E depois no verso 5 se repete mais uma vez. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Tá? Então são os dois textos que evidenciam que ela era uma juíza. E aqui eu tenho outras mulheres que também tiveram uma participação muito importante. Algumas delas. Miriam, nós conhecemos, irmã de Moisés, esposa de Isaías. A Bíblia só diz que ela, não trouxe o nome dela, mas também teve uma importância. A esposa de Isaías, ela era esposa do profeta. Ulda, Ana, as 4 filhas de Filipe. Mas daí nós temos outras tantas, mas que tiveram participações importantes. Aí nós trouxemos essas aí, que ajudou em decisões, né? Em decisões. Miriam esteve com Moisés, atravessou, cantou, enfim. E assim vai.
Tá? Depois nós poderíamos falar de Abigail, que evitou que o seu esposo fosse morto pelas mãos de Davi e que depois se tornou esposa de Davi e tantas outras que a gente conhece. Até aí são fatos históricos sobre Débora. Agora nós vamos falar dele. Nós vamos falar de Baraque. Deus, na sua magnificência, vamos falar dessa palavra aqui que é bonita. Deus, na sua fantástica forma de conduzir as coisas, teve uma situação muito parecida com o que ele fez com Débora. Veja, quando ele chamou Moisés, e ele disse: Moisés, você vai tirar o meu povo que está cativo lá do Egito. Moisés arrepiou, disse que não podia e começou a falar tanta coisa. E Deus fez duas coisas com Moisés. Disse: quando você chegar lá para o meu povo, você vai dizer que o eu sou te mandou. Para falar com o faraó, você vai usar o seu irmão. Como chamava o irmão de Moisés? Arão. Mas esse povo sabe tudo. Da mesma proporção, nós temos a pessoa de Baraque. A juíza chama, Baraque para conversar. Baraque vem e ela diz assim: Baraque, Deus está mandando você se preparar, porque você vai guerrear e vai libertar o povo das mãos de Jabim. Baraque escuta e faz assim: não. Jabim? Você está de brincadeira? A Bíblia conta que Azor, aquela região, tinha um detalhe muito grande lá, porque havia uma força bélica como nunca tinha visto antes. A Bíblia diz que haviam 900 carros de guerra. E o Baraque sabia disso. Baraque era um general do povo de Israel. E ele sabia que ele não teria chance. Cada carro de guerra, cada biga, vamos imaginar que fosse alguma coisa nesse sentido, ia 2 soldados, cada um com uma espada. Então, no mínimo, nós tínhamos ali quase 2.000 soldados altamente preparados para guerrear contra o povo de Israel de uma forma rápida, porque, afinal de contas, o carro de guerra proporcionava a movimentação rápida. Baraque, quando recebeu essa determinação de Deus por intermédio da Débora, pulou. Falou: aqui não, hoje não. Aí então Baraque disse para ela: se você for junto comigo, aí sim, aí eu vou. Por isso que eu faço essa correlação aqui, entre os dois. Só uma curiosidade. Moisés se sentiu mais confortável quando ele teve a confirmação de Deus que liberou e aprovou Arão para acompanhar Moisés na libertação do povo do Egito. Baraque se sentiu mais confortável e se sentiu corajoso quando então ele disse, verso 8, pega lá, Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Zé Ruela, né? Que isso, Baraque? Vai lá, Baraque. Porque, afinal de contas, não era ela, a Débora, que estava dando esta determinação, mas Deus. Deus havia dito: Baraque, chegou o nosso tempo, vai lá. E aí ele lança esse negócio. Agora ouça no verso 9 a resposta. Daqui a pouco nós vamos ler. Filho de Abineão, de Guedes, foi um líder de Israel. Que grande líder. Na época da opressão por parte de Jabim,
acompanhado pela profetisa Débora, lutou contra as tropas de Jabim, chefiadas por Sísera, ou Cícera, tá? Vamos ouvir bem esse nome agora aqui, ó. Eu vou adotar Cícera, tá? Então Jabim também tinha um Baraque. Jabim, o rei de Azor, tinha o general Cícera, que ele era, se a gente fosse perguntar, que time que você torce para Cícera? É Grêmio. Não tem. Não tinha que ser. É um cara raçudo, um cara preparado para a guerra, mas no final ele mudou de time. No final ele perde, claro. Mas ele era um general preparado e que amedrontava todo o povo de Israel. E isso aconteceu no Monte Tamor. Para esta batalha foram recrutados homens da tribos de Naftali e Zebulon. Ao todos foram cerca de 10.000 homens. Então, só para você entender, a Bíblia fala, vou voltar aqui só para você entender o que eu estou falando. Débora deu a determinação e foi recrutado. Aqui era a tribo de Zebulon e aqui é a tribo de Naftali. 10.000 homens só dessas duas tribos que se levantaram obedecendo a Baraque, juntamente com Débora, para guerrear Cícera, um general de Jabim, tá? Dessas duas tribos que foram selecionados.